noite! Está começando mais um Chega de Dúvidas e dessa vez Essências está no ar. Nossa live semanal Chega de Dúvidas para tirar todas as dúvidas que você tiver sobre identidades corporais e agora essências. Exato. Então, estaremos iniciando respondendo as perguntas que tivemos nos stories, tá bem? E depois eu vou estar explicando ali como que foi as análises da Isis e do Jensen, tá bom? Então, vamos à primeira pergunta. De onde vêm esses nomes para as essências? Fico curiosa, acho muito interessante. Bem, tivemos algumas precursoras do método e que eles trazem muito lá do Yin Yang. Então, uma delas é a McGinsey, que é Harriet McGinsey. O método dela traz o clássico, o dramático, o atlético, o gamine, romântico e ingênuo. John Kirchner trouxe ele usou esse método dela, mas ele acrescentou o angelical. E foi da onde também o Kibbe e John Kirchner tiraram, que foi o método que vem lá do Yin e Yang, e que faz todo sentido. Então, respondendo a pergunta, de onde vêm esses nomes para as essências, fico curiosa, acho muito interessante. Então, vem de John Kirchner e McGinsey. Próxima pergunta, como se identifica a essência? Trejeitos, expressões faciais? Sim, trejeitos, o jeito da pessoa, expressões faciais e características faciais. E aí a gente tem o tom que dá às essências, que vai te ajudar ali a compor o seu estilo. Okay? Sejam muito bem-vindas. Bem-vindas, A gente meninas. começou falando aqui na live diretamente, assim, já para movimentar. Mas sejam bem-vindas à nossa live. A gente vai falar um pouco sobre essências. Estamos falando sobre essências e respondendo as perguntas que fizeram lá na caixinha dos stories. Gisele Bündchen e outros. Próxima pergunta, a essência etérea é necessariamente uma beleza diferente? Sim. A forma de olhar, as características que dão ali o tom da essência etérea é um ser que é de outro tempo, a alma mais antiga, elementos mais místicos, né? Ali, que dá o tom da essência etérea. Eles são bem diferentes, é uma característica bem única, assim, dessa essência. Próxima pergunta, como usar as 3 essências predominantes? Bem, a primeira essência é aquela que você tem a de maior quantidade, você pode usar ali um look todo. A segunda essência você pode usar uma peça ou outra compondo com a primeira essência. E a terceira pode ser elementos e uma peça ou outra também. Ok? Bem, próximo. Boa noite, Bianca, seja bem-vinda. Larissa, Viviane, sejam muito bem-vindas. Quem entrou lá em cima? Se vocês quiserem também, podem usar aqui o aviãozinho e mandar para alguém que se interesse também por esse universo, o universo das essências, o universo das identidades corporais. E se você tiver alguma dúvida sobre identidades corporais, estaremos aqui para responder também. Próxima pergunta qual é a classificação dessas 3 essências, a romântica, natural e ingênua? A romântica com o natural é o receptivo. A maior quantidade, se a quantidade maior da pessoa for romântica, eu coloco sensual. E o segundo é como um gentil, como vem ali da característica da ingênua. Tá bom? E aqui, temos uma pergunta da Gisele. Eu achei que não fosse ter uma pergunta da Gisele. O que faz a Gisele ter a essência clássica? Bem, olha, são vários fatores, né? E um dos fatores é algumas características dela no rosto, a sua forma de ser e também tecidos finos, né? Um linho,
uma alfaiataria ali, compõe muito bem e fica muito bem para ela. Então, sim, o clássico vem ali dar o tom do estilo na Gisele Bündchen. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui. Depois a gente vai para a próxima. Ou você quer? Tenho. Quais são as essências de vocês? Bem, é uma boa pergunta. Seria uma boa, né? Fazer nos stories as análises da Midi, da Fê e minha. Então vamos deixar de stand-by. Vamos deixar já. Essa pergunta vai ser respondida nos stories. Ai, que legal, eu quero. O que sobressai ao olhar uma pessoa, as essências ou a identidade? Calma, são duas perguntas, vamos responder a primeira. O que sobressai ao olhar uma pessoa? Presença, olhar. Se for falando de essência, presença. Isso. Olhar, presença, característica, a forma de ser, o jeito. Isso tudo você vai juntando ali e vai dando o tom de como vai descobrir a essência da pessoa. Mas aí você tem que saber também a identidade e como você vai compor a essência e o estilo com as recomendações da identidade. Tá bom? Segunda pergunta é as essências ou a ID? No caso é uma pergunta só, né? Sim. O que sobressai ao olhar uma pessoa, as essências ou a identidade? Depende para onde você quer olhar. Você quer descobrir a identidade ou você quer descobrir a essência? Tem isso também. Mas a gente sempre fala, a gente tem uma máxima, né? Que a forma chega primeiro, né? Então, se a forma chega primeiro, o formato daquele corpo predominante vai ser ali olhar a identidade corporal. Tivemos uma pergunta parecida aqui, que é assim, personalidade e essência tem correlação? Sim, elementos da personalidade da pessoa, sim, ajudarão a dar o tom da essência, não é o principal fator. A análise que fizemos das essências da Isis Valverde, e se você tiver alguma pergunta sobre essa análise, pode colocar aqui que ao final da análise da Isis vou estar respondendo, tá bom? A gente conseguiu recuperar aqui, né? Não sei, o Instagram ajudou a gente aqui, não sei o que ele fez, ele tirou as imagens, de mostrar a imagem, mas ele retornou com esse recurso e a gente vai mostrar por aqui as imagens. Sim, vamos começar aqui embaixo. O jeitinho dela, colocaram, sim, divertida. Ela tem um jeito, sim, mais espontâneo e mais divertido. Estou aqui num momento bem assim comum da minha vida, que é fazer uma mala. Minha mãe até brinca, fala comigo: minha filha, você vai morar numa mala a partir de hoje. Porque eu sou uma pessoa que viajo, então tô sempre por aí. E hoje eu decidi dividir com vocês um pouquinho da minha mala. Então, ela fica bem no minimalismo? Sim. E isso faz todo sentido. Isso diz combina, muito, né? Combina muito com ela, né? Ela traz esse ar assim mais clean, né? Fica muito bem. E aí, cores criativas. O que vocês acham dela com esse colorido? Trouxe um pouco de diversão, né? Que é o que ela traz também. E nem tanto o preto, né? Preto. O que tu achou do preto? Um é outro. O preto, no caso, monocromático ficou bom, porque ela realmente cresce e sendo uma natural suave. Mas, por exemplo, aí ela já encurta, né? Porém, as cores divertidas, né, são melhores do que o preto. No caso, seria algo, vamos lá pensar num look pra ela ali, nesse primeiro momento, seria que as cores da jaqueta não fossem tão chocantes. Sim. Né? Pra que não tenha essa divisão brusca. Sim. De cor. Exato. A suavidade que ela precisa também, né? Aqui colocaram Etérea também. Pela novela que ela dizia que era sereia, deu pra ver que ela fica bem nesse aspecto místico. Suave, né? Ela vai combinar com o mar, com a natureza. Então isso pode ser muito confundido, né? Sim. Sim. Então, se ela é uma natural, natureza vai ficar bem nela, porque a questão da identidade dela já combinar, o corpo dela já combina, já tem a presença necessária, né? Sim. Sim, é o tom mais natural, neutro também. Aqui ela é mais espontânea e não tão dramática, ela não traz muito esse drama. Então a gente já entendeu
que o preto ali não combina muito bem com ela, não, sabe, não casa com a arquitetura dela. E então ela não fica muito bem na sobriedade demais, aquela sobriedade. Portanto, dá um certo respeito, a gente tem um certo respeito por ela, mas não tão sóbria. Sim, então a gente já pode descartar aí a essência dramática. Aqui no cabelo, muitas pessoas acertaram, que é o 2 e o 4, que é esse ar mais despojado, não tão rígido, né, como eu coloquei ali antes. Ela fica muito bem com um curtinho ali, que dá o tom também da essência. Sim. E um ar mais despojado. Ficou muito bem pra ela. Combinar com o curto tem muito a ver com a essência também. Não só o rosto em si, né, mas a essência. Sim, aqui são alguns, né? Muito poucos, mas ali a gente já vê alguns elementos que combinam com a identidade junto à essência dela. No preto, você descarta ser o preto sóbrio. Sim. A gente vê linhas mais, por exemplo, curto, que tem a ver com a essência, a gente vê uma brincadeira no busto ali. E a gente vê um vestido ali que é mais natural no tom preto. Mas você imagina que esses tons fossem mais claros, mais sóbrios, ficariam melhores. Tá? A gente não encontra um acervo de fotos que a gente gostaria de encontrar para identidade, casando com essência e cores, entende? Então a gente tem que colocar aquilo que chega próximo. Exato. É muito difícil, né? Porque quando a gente coloca fotos aqui, a gente realmente vasculha, né? Para poder achar o que fique realmente coeso com a essência, identidade e cores. E aqui a gente vê que ela traz muita atenciosidade e descontração que vem da gamine clássica e natural. Essa mistura que dá o tom da essência dela e do estilo dela, que lembra muito também a identidade corporal dela. E olha que natural vem em último lugar ali nos três, né? Portanto, a essência gamine com a clássica, né? A gente já dá um parâmetro bem interessante, porque ela vai ter que esse gamine dela vai ter que ser mais clássico e ela vai se usufruir das coisas mais naturais também, né? De alguns elementos mais naturais. Sim, porque a essência natural e a essência clássica, elas são mais suaves, mais clean. Então, por isso, ela tende mais a ficar muito bem, né? Nesses elementos mais suaves também. Próximo é a análise do Jensen. Aqui nós vemos, né, o jeito dele é um divertido misturado com sério. Achei ele sério. Isso faz sentido, porque remete ali também à essência dele. Eu achei ele aquela pessoa que ele faz você rir, mas ele não ri. É interessante. Sim. Aqui o look dele 3, que é a mistura ali das essências, que compôs um look que ficou muito bem, né? O que ele tem que atentar muito é não fazer essa quebra. Essa quebra brusca, o branco com azul. Tem que colocar realmente, até no sapato, algo mais próximo ali do azul. Ou tudo branco, com bege, algo assim, mais nessa mistura. Aqui ele fica bem tanto em tons claros quanto em tons escuros. E fica super bem nele. O cabelo também não tão grande, ele não combina com um cabelo muito grande. É só imaginar ele com cabelo grande, eu não imagino, realmente. Fica muito esquisito. Aqui eu coloquei se ele parece, assim, o jeito dele parece ser mais um cavaleiro, um gentleman. Ou se ele é mais bad boy, tipo, tá nem aí pra nada e tal. Isso também reveste muito a essência dele e a gente consegue, com isso, identificar, né? Qual seria os elementos que combinaria. Exatamente. Pode falar. O que faz, né, ele ser um bad boy? O que faz ser um bad boy, né? Então tem tudo isso. As roupas, composições, blusa de linho ali, aqui também combina, né, um pouco com ele. Sim. E tá no mesmo tom, né? Tá casando ali com a identidade dele. Muito bom pra ele. O alinhado fica muito bem nele também.
Ele fica bem alinhado, contanto que ele esteja ali com as essências